Imagine abrir um texto tão antigo que suas primeiras palavras nasceram em um mundo onde impérios se erguiam e caíam, onde a escrita ainda engatinhava e a religiosidade moldava cada aspecto da existência humana. Um texto que atravessou séculos escondido em cavernas, preservado em pergaminhos frágeis e que influenciou profundamente tradições que moldaram a história da espiritualidade ocidental. Estamos falando do primeiro livro de Enoque, uma obra singular, misteriosa e fascinante que convida seus leitores a viajar por revelações, visões celestiais, mitos sobre anjos, profecias, calendários celestes e reflexões morais. Para entender esse livro, precisamos começar por quem ele é atribuído. O personagem que dá nome à obra aparece de forma breve no livro de Gênesis, identificado como um ancestral de Noé e descrito como alguém que caminhava com Deus até ser tomado por ele. Sem ter experimentado a morte, essa pequena menção enigmática e poderosa foi suficiente para inspirar toda uma tradição literária que imaginou o que teria acontecido a esse patriarca após sua ascensão aos céus. A partir disso, surgiu a figura de Enoque como um sábio que teria recebido revelações profundas sobre o funcionamento do cosmos, sobre o destino da humanidade e sobre os mistérios invisíveis guardados no reino celestial. Mas apesar de carregar seu nome, o primeiro livro de Enoque não foi escrito por Enoque. Trata-se de um conjunto de textos elaborados muitos séculos depois dele, durante o período conhecido como Segundo Templo. Esse período, que vai aproximadamente do sexto século antes da era cristã até o primeiro século, foi marcado por intensas transformações políticas, religiosas e culturais. Povos estrangeiros dominaram a Judeia sucessivamente, incluindo persas, gregos e romanos. Nesse contexto de instabilidade, surgiram diversos escritos apocalípticos que buscavam oferecer sentido à opressão e à incerteza. O primeiro livro de Enoque é um dos mais representativos entre esses escritos, refletindo esperanças, medos e expectativas de renovação espiritual. O que torna essa obra ainda mais complexa é o fato de ela não ser um único livro uniforme. O que chamamos hoje de primeiro livro de Enoque é, na verdade, uma coleção de textos independentes, escritos em épocas diferentes, por autores distintos e com finalidades variadas. Com o passar do tempo, esses textos foram reunidos em uma obra só. O conjunto inteiro possui 5 grandes partes, às quais foram anexados trechos menores adicionais. Cada uma dessas partes apresenta um conteúdo próprio, uma linguagem particular e uma visão específica do mundo e do espiritual. Essas partes são conhecidas como o Livro dos Vigilantes, o Livro das Parábolas, o Livro dos Luminares, o Livro dos Sonhos e a Epístola de Enoque. Juntos, eles constroem um universo impressionante, que mistura narrativas antigas, cosmologia, angelologia, profecias e ensinamentos morais. Antes de explorarmos cada uma dessas seções em detalhes, é importante olhar para a história da transmissão desse livro. Os manuscritos mais antigos conhecidos foram encontrados nas cavernas de Qumran, junto ao Mar Morto. Ali, fragmentos em aramaico foram preservados por uma comunidade judaica que vivia afastada da sociedade mais ampla. Esses fragmentos são valiosos porque mostram que o livro circulava entre grupos judaicos antes mesmo do surgimento do cristianismo. Centenas de anos mais tarde, alguns trechos foram preservados em grego, latim, siríaco e copta. No entanto, a versão mais completa e intacta sobreviveu graças à tradição etíope, que traduziu o livro para o idioma chamado Dis. Por isso, muitos estudiosos chamam esse conjunto de Enoque etíope, enquanto a maior parte do mundo esqueceu o livro. A Etiópia o preservou integralmente e o considerou como texto sagrado, incluindo o mesmo em sua Bíblia. Uma das questões que mais chamam a atenção é por que esse livro, tão citado e tão influente na antiguidade, acabou excluído da maioria das Bíblias judaicas e cristãs. A resposta envolve vários fatores, entre eles a autoria duvidosa, a ausência de uma tradição sólida no judaísmo rabínico e o conteúdo considerado fantasioso ou incompatível com certos outros textos tradicionais. Mesmo assim, a influência do primeiro livro de Enoque nunca desapareceu. Ele foi intensamente utilizado por pensadores judeus antigos e por muitos autores cristãos dos primeiros séculos da era cristã, e deixou marcas profundas no desenvolvimento posterior da angelologia, da ideia de queda dos anjos, da concepção de juízo final e até mesmo na forma como se imaginou o destino das almas após a morte. Agora que temos essa visão inicial,
Vamos percorrer cada parte do primeiro livro de Enoque para entender o que elas realmente dizem e por que despertaram tanto fascínio ao longo da história. A primeira parte é chamada de Livro dos Vigilantes e apresenta um dos temas mais conhecidos de toda a literatura apocalíptica, a queda dos anjos. Neste relato, alguns seres celestiais descem à Terra, violando as fronteiras entre divino e humano. Eles se encantam com as mulheres humanas e se unem a elas. Dessa união nascem gigantes poderosos, que passam a devastar tudo que encontram. Paralelamente, esses anjos ensinam aos humanos conhecimentos que deveriam permanecer ocultos, como artes mágicas, metalurgia, astrologia e o uso de cosméticos para manipular a aparência. Esses ensinamentos são descritos como perigosos, pois contribuem para a multiplicação da violência e da corrupção entre as pessoas. A narrativa apresenta esses acontecimentos como tão graves que Deus decide intervir diretamente, decretando um grande julgamento. Anjos fiéis são enviados para enfrentar os transgressores. Um deles é incumbido de avisar Noé sobre uma destruição iminente. Outros 2 são encarregados de aprisionar os anjos rebeldes e eliminar os gigantes. Ao mesmo tempo, Enoque é levado aos céus para testemunhar os decretos divinos. Suas visões revelam espaços destinados aos espíritos dos justos e dos ímpios, antecipando ideias que mais tarde dariam forma ao imaginário cristão sobre a vida após a morte. No livro dos Vigilantes encontramos uma das raízes da ideia de um abismo ou prisão espiritual, onde forças malignas permanecem confinadas até o juízo final. Também vemos aqui uma das primeiras descrições organizadas de anjos com nomes próprios e funções específicas. A história dos anjos caídos que se unem a mulheres humanas se tornaria uma das narrativas mais discutidas e reinterpretadas ao longo dos séculos. Ela inspiraria reflexões teológicas, debates rabínicos, referências literárias e até obras de ficção modernas. Depois dessa primeira grande sessão, o livro prossegue com uma parte conhecida como Livro das Parábolas ou Livro das Semelhanças. Esse texto introduz um personagem extremamente importante e misterioso, chamado de Filho do Homem, eleito ou justo. Essa figura aparece como um representante supremo da justiça de Deus. É descrito como alguém que existia antes da criação e que terá um papel decisivo no julgamento. Neste ponto, muitos leitores encontram paralelos com o que o cristianismo depois apresentaria sobre Jesus. No entanto, no final do livro das parábolas, o próprio Enoque é identificado como esse filho do homem, o que demonstra que a tradição enoquiana tinha seu próprio modo de pensar essa figura celestial. Esse livro desenvolve profundamente a expectativa de um juízo final, onde a humanidade será dividida entre justos e opressores. Ele descreve a vitória da justiça sobre a tirania e apresenta um retrato poderoso de esperança para comunidades que viviam sob opressão política. A figura do Filho do Homem, neste texto, combina elementos de várias tradições judaicas. A expectativa de um descendente de Davi, a imagem do servo que sofre e triunfa, e a concepção de uma sabedoria divina eterna. Todas essas ideias se relacionam com debates religiosos que movimentavam a Judéia durante o período do domínio grego e depois romano. Depois desse conjunto de parábolas, chegamos a uma das partes mais curiosas e complexas do livro, o Livro dos Luminares. Aqui, o foco não é a narrativa nem a moralidade, mas o cosmos. O autor apresenta um calendário detalhado baseado no movimento do Sol, descrevendo portões celestes por onde os astros passam, ventos que guiam suas trajetórias e forças invisíveis que regulam as estações. O objetivo dessa sessão era defender um calendário solar, em oposição ao calendário lunisolar que muitos judeus usavam. Para os autores, seguir o ciclo solar era fundamental para celebrar corretamente festas religiosas e observar períodos sagrados. É interessante notar que, no livro de Gênesis, a vida de Enoque é registrada como tendo 365 anos, um número que corresponde ao ciclo do Sol. Isso sugere que já desde os tempos mais antigos, Enoque havia sido associado a um conhecimento ligado à ordem cósmica. Essa associação pode ter inspirado autores posteriores a construir um livro onde ele recebesse revelações sobre o funcionamento do universo. O Livro dos Sonhos, que vem em seguida, apresenta visões simbólicas sobre a história humana, desde os tempos anteriores ao dilúvio até eventos do período helenístico. Para narrar essa história, o autor utiliza animais como figuras alegóricas. Ele descreve povos, impérios e acontecimentos através da imagem de touros, ovelhas, lobos, elefantes,
camelos e outros animais. Essa narrativa revela não apenas criatividade literária, mas um profundo desejo de reinterpretar a história de Israel à luz de acontecimentos recentes, especialmente as tensões com os gregos e a revolta dos macabeus. Por fim, a Epístola de Enoque traz uma série de exortações, advertências morais e promessas de salvação para os justos. É um texto de forte apelo ético e espiritual. Nele, Enoque fala como um patriarca que, prestes a se despedir, oferece conselhos para as futuras gerações. Ele denuncia a opressão, a injustiça, a exploração dos pobres e a arrogância dos poderosos. Ele convoca os ouvintes a viverem com integridade, porque o juízo de Deus está próximo e trará restauração a todos aqueles que sofreram nas mãos dos injustos. Essa parte final evidencia como a literatura apocalíptica funcionava como fonte de consolo para grupos que viviam em constante vulnerabilidade. O anúncio de um julgamento futuro, onde opressores seriam removidos e os oprimidos seriam vindicados, oferecia força para enfrentar tempos de grande adversidade. Encerrada essa visão geral das 5 partes do primeiro livro de Enoque, ainda precisamos compreender o caminho que essa obra percorreu ao longo dos séculos. Na antiguidade, muitos autores judeus e cristãos conheciam o livro e o citaram. Em especial, há uma referência direta na Epístola de Judas, um dos textos do Novo Testamento, o que mostra que o livro de Enoque circulava entre comunidades cristãs muito antigas. Além disso, vários pensadores cristãos utilizaram ideias de Enoque para refletir sobre anjos, espíritos malignos e juízo divino. Com o passar do tempo, porém, o livro foi perdendo prestígio entre muitos líderes religiosos. Alguns alegavam que ele continha elementos fantasiosos demais. Outros afirmavam que sua autoria não poderia ser comprovada. A maioria das comunidades judaicas não o considerava inspirado, principalmente porque suas narrativas iam além do que a tradição rabínica considerava aceitável. Entre os cristãos, opiniões divergiam. Alguns chegaram a defendê-lo como válido, mas a maior parte preferiu excluí-lo, especialmente após críticas de figuras influentes que questionavam sua autenticidade e coerência doutrinária. Apesar disso, o texto nunca desapareceu totalmente. Na Etiópia, continuou sendo transmitido como parte da Bíblia utilizada pela Igreja Ortodoxa Etíope, que preservou sua versão completa durante muitos séculos. Foi graças a essa tradição que o mundo moderno reencontrou o livro em sua totalidade. Hoje, estudiosos consideram o primeiro livro de Enoque um dos textos mais importantes do judaísmo antigo fora da Bíblia. Ele oferece uma janela única para a imaginação religiosa do período do Segundo Templo. Revela tensões e esperanças de comunidades oprimidas e ilumina conceitos que influenciaram fortemente o pensamento cristão primitivo. O estudo desse livro não apenas nos ajuda a entender tradições antigas, mas também nos permite ver como diferentes sociedades buscam interpretar o sofrimento, a injustiça e o destino humano. A obra de Enoque, com seus anjos rebeldes, suas visões celestiais e sua profunda preocupação com justiça, continua ecoando até hoje. Para compreender verdadeiramente o primeiro livro de Enoque, é preciso mergulhar em camadas cada vez mais profundas do seu contexto, de seus temas e da força imaginativa que ele carrega. Esta obra não é apenas um texto religioso antigo, ela é um testemunho vivo de como comunidades inteiras interpretavam o mundo ao seu redor, buscavam respostas para a dor da opressão e tentavam compreender seu próprio lugar dentro do movimento da história. Quando olhamos para essa obra com cuidado, percebemos que sua estrutura revela uma preocupação profunda em organizar a experiência humana diante do divino. Cada parte traz uma forma diferente de enxergar o cosmos, a justiça e o destino. E ao observarmos, o conjunto inteiro é como se entrássemos em um grande mosaico espiritual, onde todas as peças dialogam entre si, criando uma visão poderosa e coerente sobre o funcionamento do universo e sobre a esperança de um futuro restaurado. Para aprofundar essa compreensão, vamos agora explorar com mais detalhes cada uma das seções do livro, suas peculiaridades, metáforas, nuances e o impacto que elas tiveram nas tradições posteriores. Comecemos novamente pelo Livro dos Vigilantes, mas agora indo muito além do resumo inicial. Essa primeira parte apresenta uma narrativa que dialoga com um dos textos mais intrigantes do Gênesis, aquele em que se fala sobre os filhos de Deus que desceram e tiveram filhos com as filhas dos homens. O primeiro livro de Enoque expande essa passagem de forma grandiosa, oferecendo nomes,
motivos, diálogos e consequências. É como se o autor tivesse decidido abrir as cortinas de uma história mencionada apenas brevemente na Bíblia e mostrar toda a sua dimensão. Nesta narrativa ampliada, os vigilantes são apresentados como seres celestiais encarregados de observar a humanidade e zelar por ela. São descritos como anjos que, ao longo do tempo, passam a se encantar pela beleza das mulheres humanas. Movidos por esse desejo, decidem descer definitivamente e assumir forma humana. A decisão deles é retratada como um ato de rebelião, pois rompe a separação estabelecida entre o mundo celestial e o mundo terrestre. Cada um deles recebe um nome e uma função. Essa queda não é apenas moral, mas também espiritual e cósmica. Na visão enoquiana, a ordem do universo depende da obediência dos seres celestiais. Quando alguns deles rompem os limites e introduzem conhecimentos proibidos entre os humanos, toda a criação é abalada. Essa é uma das centralidades dessa seção, o impacto devastador da interferência indevida do mundo celestial no mundo terreno. Os gigantes, nascidos da união entre anjos e mulheres, são descritos como seres colossais, violentos e insaciáveis. Eles consomem tudo ao seu redor. Sua fome nunca diminui. Eles devoram colheitas, rebanhos e até seres humanos. A própria terra grita contra o peso da violência. É interessante notar como essa narrativa transforma a queda dos anjos em um problema ecológico, ético e social. Não é somente uma questão espiritual, mas um colapso total da ordem natural. A destruição causada pelos gigantes é tão profunda que os anjos fiéis pedem ajuda a Deus para intervir. É então que Enoque entra em cena. Ele é apresentado como um mediador entre os mundos, um homem justo, escolhido para transmitir mensagens de condenação aos anjos caídos e de esperança aos humanos. Ele se torna uma espécie de mensageiro e testemunha privilegiada, alguém que transita entre o céu e a terra. O livro dos Vigilantes descreve viagens celestiais de Enoque com uma riqueza de detalhes impressionante. Ele vê câmaras onde as almas aguardam o julgamento, vê montanhas de fogo, vê estruturas gigantescas que sustentam o céu, vê rios de chama que correm como se fossem elementos vivos. Cada visão amplia o entendimento de que o cosmos, para aquela tradição, era muito mais do que um cenário físico. Era um sistema espiritual dinâmico, onde tudo tinha significado. Esses espaços misteriosos influenciaram fortemente a forma como judeus e cristãos posteriores imaginariam o céu, o paraíso e os lugares de punição. Os vigilantes, aprisionados até o dia do julgamento, se tornam símbolos da tentativa frustrada de ultrapassar limites divinos. Eles representam a corrupção que nasce quando o poder não é acompanhado da obediência. E os gigantes destruídos pelas forças celestes simbolizam as consequências catastróficas da mistura imprópria entre mundos que deveriam permanecer separados. Após essa grande narrativa, o livro se move para um novo conjunto de reflexões no livro das parábolas. Este é um dos textos mais intrigantes do primeiro livro de Enoque e apresenta uma complexa teologia sobre o juízo final, o papel dos anjos e a misteriosa figura celestial chamada de Filho do Homem. O primeiro ponto importante é entender que as parábolas funcionam como visões simbólicas que apresentam um mundo dividido entre justos e injustos. A humanidade, para este autor, é marcada por grandes contrastes. Existem aqueles que seguem o caminho da virtude e existem aqueles que rejeitam a justiça, exploram os fracos e governam com violência. O juízo final aparece como uma solução definitiva para essa desigualdade histórica. A figura do Filho do Homem, apresentada aqui com toda a majestade espiritual, surge como aquele que foi escolhido desde antes da criação. Ele é o guardião da justiça, o representante sublime da presença divina, alguém que julgará reis, governantes e opressores. Essa descrição se assemelha muito ao que, séculos depois, o cristianismo aplicaria à figura de Jesus, especialmente nos evangelhos e em textos proféticos. Mas aqui, no livro de Enoque, essa figura é identificada como o próprio Enoque, em um momento surpreendente e teologicamente significativo. Isso significa que, na visão do autor, Enoque não é apenas um patriarca. Ele é um ser transformado, elevado e colocado como representante celestial. O livro das parábolas também desenvolve a ideia de uma batalha espiritual entre forças do bem e do mal. Anjos fiéis acompanham o Filho do Homem,
enquanto anjos caídos e espíritos violentos estão do outro lado. Essa visão dualista do universo influenciaria fortemente tradições posteriores, que passariam a representar a história como um grande conflito cósmico. Em seguida, o primeiro livro de Enoque nos leva ao enigmático e extremamente técnico livro dos Luminares. Neste texto, o foco se desloca completamente do mundo moral e se volta para o mundo cosmológico. O interesse aqui é explicar o movimento dos corpos celestes com base em revelações espirituais. Essa seção descreve um calendário solar composto de 365 dias. Ela detalha minuciosamente como o Sol nasce e se põe através de portões localizados nos extremos do horizonte. Explica como a luz aumenta e diminui ao longo das estações e como os ciclos do Sol e da Lua influenciam a ordem da vida. Essa parte revela que havia no judaísmo do Segundo Templo grupos interessados em reformar o calendário religioso. Para eles, seguir o ciclo lunar não era suficiente, pois poderia desalinhar o calendário das festas sagradas. A defesa de um calendário solar demonstra uma preocupação profunda em preservar aquilo que era visto como vontade divina. É como se o universo fosse um grande relógio estabelecido por Deus, e seguir esse ritmo fosse uma forma de honrar o plano celestial. Essa visão não era apenas calculada, ela também tinha uma dimensão espiritual. O Sol, a Lua e as estrelas eram tratados como entidades obedientes, que seguiam ordens divinas com precisão absoluta. Quando algum astro se desviava, isso era interpretado como sinal de desordem moral no mundo humano, uma espécie de reflexo do estado espiritual da humanidade. Ao sairmos dessa cosmologia complexa, encontramos o livro dos sonhos, que se concentra em interpretações alegóricas da história. Essa seção é um exercício extraordinário de imaginação simbólica. O autor usa animais para representar diferentes povos e personagens. A história é contada como uma grande parábola, onde touros, ovelhas, cabras e outros animais desempenham papéis equivalentes aos de reis, nações e patriarcas. A narrativa começa com um período antes do dilúvio e segue por diversas fases da história de Israel, incluindo o período do domínio grego e a revolta dos Macabeus. É importante lembrar que esse foi um tempo de opressão intensa para o povo judeu. O autor vê a história como uma batalha constante entre pureza e corrupção, entre fidelidade e opressão. Cada animal representa uma força, um povo, uma época. O objetivo desse livro é oferecer uma interpretação espiritual da história. Em vez de simplesmente relatar fatos, ele os transforma em símbolos, mostrando como Deus acompanha cada fase e promete restauração mesmo nos momentos mais sombrios. O uso de animais permite que o autor fale de eventos humanos complexos com uma linguagem poética e acessível ao mesmo, tempo em que cria um distanciamento narrativo que ajuda o leitor a enxergar a história de modo mais amplo. Por fim, chegamos à Epístola de Enoque. Essa última parte reúne exortações, reflexões morais, promessas e advertências. É como se Enoque, prestes a se despedir, deixasse um testamento espiritual para seus descendentes e, por extensão, para todos aqueles que viessem a conhecer essas palavras. Ele fala com ternura aos justos e com severidade aos opressores. Denuncia a ganância, a corrupção, a injustiça, a violência e o abuso de poder. E promete que haverá, inevitavelmente, um juízo onde as ações serão pesadas e recompensadas de acordo com a justiça divina. Esta epístola retoma temas fundamentais do livro como um todo. O mundo é marcado pela injustiça, mas a injustiça não permanecerá para sempre. Os justos sofrem, mas não serão esquecidos. Os ímpios prevalecem por algum tempo, mas sua vitória é sempre temporária. O juízo final é inevitável. Deus observa tudo e, no momento certo, reverterá todas as coisas. É surpreendente notar como essas mensagens eram profundamente consoladoras para comunidades que viviam sob ocupação estrangeira. O livro proporcionava significado à dor e oferecia esperança mesmo nos períodos mais difíceis. Quando falamos do primeiro livro de Enoque, não estamos lidando apenas com uma obra literária que atravessou séculos. Estamos lidando com o verdadeiro sobrevivente da história. Um texto que quase desapareceu, que perdeu espaço para outras tradições, que foi rejeitado por algumas comunidades, abraçado por outras, e que acabou reaparecendo muitos séculos depois, surpreendendo estudiosos modernos com sua complexidade e profundidade. Para entender essa história, precisamos voltar ao período que chamamos de Segundo Templo,
quando o judaísmo vivia um dos momentos mais turbulentos e criativos de toda a sua existência. Esse período foi marcado por guerras, reconstruções, influências de grandes impérios e transformações culturais profundas. É nesse contexto que surgem diversos escritos apocalípticos, como visões proféticas, revelações e interpretações simbólicas da história e do cosmos. O primeiro livro de Enoque é produto direto desse ambiente. Ele reflete questões que estavam no centro da vida dos judeus daquela época. Os sofrimentos sob governos estrangeiros, a busca por justiça, a esperança de que Deus interviesse diretamente na história e a crença de que existiam forças celestiais invisíveis influenciando o destino do mundo. Os fragmentos mais antigos dessa obra foram encontrados nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Esses manuscritos ficaram preservados por quase 2000 anos até serem redescobertos no século XX, quando pastores locais encontraram jarros com rolos e fragmentos que pertenciam a uma comunidade judaica antiga. Acredita-se que essa comunidade, conhecida hoje como Essênia, ou pelo menos próxima de grupos essênios, vivia de forma isolada, dedicada a uma vida de pureza ritual e de espera pela intervenção divina. Entre os milhares de fragmentos encontrados em Qumran, havia pedaços preciosos do primeiro livro de Enoque. O que isso significa? Significa que esse livro era lido, estudado e valorizado por grupos judeus séculos antes do surgimento do cristianismo. Isso torna o livro de Enoque especialmente importante para entender o imaginário religioso da época. Esses fragmentos mostram que as diferentes partes do livro circularam de forma independente antes de serem reunidas em um único volume. Alguns fragmentos são de partes que hoje não existem mais na forma original. Outros são mais longos do que as versões preservadas na Etiópia. Em alguns casos, há diferenças de estilo, ordem e conteúdo. Isso nos ajuda a perceber que o livro passou por um processo complexo de transmissão, onde diferentes comunidades e tradutores deixaram suas marcas ao longo do caminho. Além dos fragmentos em aramaico encontrados em Qumran, há alguns trechos em grego, latim, siríaco e copta. Esses fragmentos mostram que o livro circulava também fora da Judéia, alcançando regiões onde o cristianismo começava a se desenvolver. Isso explica por que muitos dos primeiros escritores cristãos citam ou fazem referência ao livro de Enoque. Entre esses escritores está uma figura muito importante para o estudo do Novo Testamento 2001, o autor da Epístola de Judas. Nesse texto, que faz parte da Bíblia cristã, há uma citação quase literal de um trecho do livro dos Vigilantes. Mais do que uma citação, é uma declaração explícita de que Enoque teria profetizado determinado juízo. Isso revela que, para pelo menos algumas comunidades cristãs primitivas, o livro de Enoque era considerado uma fonte legítima de revelação espiritual. Mas Judas não foi o único. Em várias regiões do mundo antigo, especialmente em centros culturais como Alexandria e Antioquia, líderes cristãos estudavam profundamente textos judaicos antigos. Muitos deles encontraram no livro de Enoque elementos que ajudavam a explicar a origem dos espíritos malignos, a organização do mundo celeste e a expectativa do juízo final. Alguns desses autores cristãos acreditavam que os anjos caídos, descritos por Enoque, eram responsáveis pela origem de práticas idólatras entre os povos do mundo. Outros viam no Filho do Homem, descrito nas parábolas, uma figura que apontava para aquilo que o cristianismo afirmaria mais tarde sobre Jesus. A influência não foi pequena. Muitas das ideias que hoje consideramos típicas do cristianismo primitivo, como a existência de uma hierarquia angelical, a crença em espíritos malignos aprisionados e a expectativa de um juízo futuro, encontravam apoio e inspiração no primeiro livro de Enoque. No entanto, essa recepção positiva não duraria para sempre. À medida que o cristianismo se expandia e começava a definir seus próprios limites doutrinários, surgiram debates intensos sobre quais textos deveriam ser considerados inspirados e quais deveriam ser deixados de fora. Nesse debate, o primeiro livro de Enoque se tornou um campo de disputa. Alguns padres da Igreja o defendiam como uma obra útil. Outros, porém, questionavam sua autoria. Diziam que era impossível acreditar que ele tinha sido escrito por alguém que viveu antes do dilúvio. Outros alegavam que seu conteúdo era fantasioso demais. Além disso, havia uma preocupação crescente com a necessidade de adotar um conjunto fixo de livros que seriam considerados normativos. Nesse processo, o livro de Enoque
acabou sendo deixado de fora da maioria das tradições cristãs. No judaísmo rabínico, ele também não encontrou espaço. As tradições que se consolidaram após a destruição do templo tenderam a valorizar textos que se ajustavam a uma interpretação mais restrita da revelação escrita. O primeiro livro de Enoque, apesar de conhecido, era visto como uma obra de origem incerta e cheia de elementos que não se encaixavam no que se tornaria o cânone hebraico oficial. Assim, na maior parte do mundo, o livro começou a desaparecer. Copistas deixavam de reproduzi-lo. Algumas seções sobreviveram em pequenas citações. Outras se perderam completamente. O livro parecia destinado ao esquecimento, mas então algo extraordinário aconteceu. Em uma região da África, mais especificamente na Etiópia, o livro permaneceu vivo. A Igreja Ortodoxa Etíope, uma das mais antigas tradições cristãs do mundo, preservou uma tradução completa do livro em Diz. Não apenas preservou, como também o considerou parte integrante de sua Bíblia. Enquanto praticamente todo o resto do mundo esquecia o livro, a Etiópia o mantinha vivo, copiando seus manuscritos, lendo seus textos nas comunidades religiosas e transmitindo seus ensinamentos de geração em geração. Foi graças a essa preservação que o Ocidente reencontrou o livro muitos séculos depois. Missionários europeus que viajaram para a Etiópia durante o período moderno se surpreenderam ao encontrar ali uma tradição bíblica que continha um livro desconhecido pelos estudiosos da Europa. Aos poucos, os manuscritos começaram a ser trazidos para bibliotecas ocidentais. A obra foi traduzida para idiomas modernos e começou a ser estudada novamente. O impacto dessa redescoberta foi imenso. Os estudiosos perceberam que estavam diante de um texto que iluminava aspectos fundamentais da religião judaica e cristã antiga. Um texto que oferecia respostas a questões que haviam permanecido obscuras por séculos. Um texto que conectava fragmentos do passado e reconstruía uma parte importante da história espiritual do Oriente Próximo. Com a redescoberta moderna, o primeiro livro de Enoque tornou-se essencial para entender temas como a angelologia judaica, o desenvolvimento da escatologia, as expectativas messiânicas do período do Segundo Templo e os impactos dessas ideias no cristianismo primitivo. Ele mostrou que muitas noções que atribuíamos exclusivamente ao Novo Testamento já circulavam entre comunidades judaicas séculos antes, e revelou como os antigos interpretavam as forças espirituais que influenciavam a vida humana. Além disso, o livro permitiu compreender melhor os manuscritos do Mar Morto, pois muitas das ideias encontradas em Qumran aparecem desenvolvidas de forma paralela ou complementar nos textos enoquianos. E assim, essa obra extraordinária que havia sido quase esquecida voltou com força total para o centro dos estudos bíblicos e judaicos. Hoje é considerado por muitos especialistas como um dos textos judaicos mais importantes fora da Bíblia. Ao avançarmos no estudo do primeiro livro de Enoque, entramos em um território onde história, espiritualidade, literatura e cosmologia se entrelaçam de maneira impressionante. Nesta parte, vamos aprofundar como esse texto molda nossa compreensão do mundo judaico do Segundo Templo e como ele se tornou uma peça-chave para entender tanto a formação do pensamento judaico quanto a do cristianismo primitivo. Para começarmos, é importante lembrar que o judaísmo do período do Segundo Templo não era uniforme. Não havia apenas uma forma de interpretar os textos sagrados ou de entender a vontade divina. Existiam correntes distintas, comunidades com práticas diferentes, e grupos que tinham expectativas espirituais únicas. Dentro desse cenário plural, o primeiro livro de Enoque representa uma tradição específica, cuja voz ressoou fortemente entre comunidades que viviam sob opressão política e que aguardavam uma intervenção divina direta. Uma das grandes contribuições do livro é mostrar que a angelologia, ou seja, o estudo das funções e hierarquias dos anjos, era muito mais complexa antes do surgimento do cristianismo do que se poderia imaginar. No livro dos Vigilantes, por exemplo, encontramos nomes, cargos e funções detalhadas de seres celestiais. Eles possuem missões específicas, responsabilidades, limitações e até transgressões possíveis. Isso demonstra que, para aquelas comunidades, o mundo espiritual não era algo distante ou metafórico, era um elemento ativo que influenciava diretamente os acontecimentos humanos. O conceito de que anjos poderiam se rebelar, transgredir ordens e sofrer punições severas tornou-se central não apenas nos escritos de Enoque,
mas também em obras posteriores. Muitos dos debates sobre o mal no mundo, sobre a origem dos espíritos malignos e sobre a luta espiritual que aparece em textos judaicos e cristãos nasceram desse imaginário enoquiano. Isso significa que, embora o livro não tenha entrado na maioria dos cânones religiosos, suas ideias atravessaram séculos e ajudaram a moldar a imaginação coletiva. Outra contribuição essencial do primeiro livro de Enoque é sua visão sobre o juízo final. A ideia de que haverá um momento definitivo em que Deus julgará toda a humanidade e colocará fim à injustiça estava longe de ser universal no período antigo. Muitos grupos judeus acreditavam que a justiça de Deus se manifestava apenas durante a vida, mas o livro de Enoque apresenta uma nova abordagem. Mesmo que a justiça falhe no presente, haverá compensação no futuro. Essa visão influenciou diretamente livros como Daniel, e mais tarde textos cristãos que retomam essa expectativa de forma intensa. Esse tema é trabalhado com profundidade no livro das parábolas, onde o Filho do Homem, figura anterior à criação, aparece como o juiz supremo. A proposição de que alguém poderia existir antes da criação, com a autoridade concedida diretamente por Deus, envolve uma teologia elevadíssima. Isso revela que, mesmo antes da disseminação do cristianismo, existia a especulação sobre uma figura celestial que atuaria como mediador entre Deus e o mundo. Essa concepção é importante porque demonstra que a ideia de um ser elevado, associado à justiça divina, já fazia parte do imaginário judaico de certos grupos. Quando olhamos para o livro dos Luminares, percebemos outra faceta fundamental, a tentativa de reorganizar o calendário religioso. Os autores desse texto estavam preocupados em defender uma maneira correta de observar os ciclos do tempo. Eles acreditavam que a contagem do tempo não era apenas matemática ou astronômica, era sagrada. O funcionamento do Sol e da Lua era visto como manifestação direta da ordem estabelecida por Deus no momento da criação. Quando alguém utilizava um calendário diferente do idealizado por Enoque, estaria desviando da vontade divina. Essa discussão pode parecer distante para a nossa realidade atual, mas no mundo antigo era de extrema importância. Festas, colheitas, sacrifícios, purificações e ritmos comunitários dependiam do calendário. Se o calendário estivesse errado, toda a vida religiosa estaria desalinhada. Assim, o livro dos Luminares revela debates profundos sobre autoridade religiosa, identidade cultural e a busca pela pureza ritual. O livro dos Sonhos, por sua vez, é um espelho poético da história. Ele demonstra que havia pessoas reinterpretando os grandes acontecimentos do seu tempo à luz de revelações espirituais. O autor pega a queda de impérios, a ascensão de reis estrangeiros, a resistência judaica e as guerras internas e transforma tudo isso em uma grande alegoria. Os animais representam povos, chefes representam líderes, rebanhos representam comunidades inteiras. Essa linguagem simbólica permite que a história seja contada não apenas como registro de fatos, mas como uma narrativa moral que busca sentido no meio da dor e da opressão. A revolta dos Macabeus, por exemplo, aparece simbolizada de forma grandiosa. O autor vê nesses líderes judeus o cumprimento de revelações muito antigas. Para ele, o surgimento de governantes tirânicos e a profanação do templo são sinais claros de que a intervenção divina está próxima. Essa interpretação da história como palco onde forças celestiais atuam reforça a natureza apocalíptica da obra. A história não é vista como uma sequência aleatória de eventos, mas como parte de um grande plano espiritual. Então chegamos à Epístola de Enoque, que amplia a compreensão ética do livro. Enquanto os textos anteriores lidam com visões, viagens espirituais, batalhas cósmicas e calendários celestes, aqui encontramos um Enoque que fala diretamente ao coração humano. Ele chama atenção para a injustiça social, critica a exploração dos pobres, aponta a ganância dos poderosos e insiste que Deus julgará aqueles que construíram fortuna pisando sobre vidas humanas. Essa preocupação social é uma marca profunda do primeiro livro de Enoque. O autor não está interessado apenas em questões espirituais elevadas. Ele está atento às injustiças concretas da sua época. Fala da corrupção, da violência, da opressão e da desigualdade como manifestações do mal no mundo. Para ele, o juízo divino não é apenas um evento cósmico. É a correção definitiva das injustiças humanas. É a restauração da dignidade daqueles que sofreram
por causa de lideranças violentas. Então, ao analisarmos a recepção desse livro na antiguidade, percebemos algo fascinante. Apesar de não ter sido aceito pela maioria das tradições judaicas e cristãs como texto inspirado, ele influenciou profundamente muitos debates e crenças posteriores. Entre os judeus, encontramos reflexos enoquianos em tradições posteriores, especialmente entre grupos místicos e inscritos que lidam com anjos e mundos celestiais. Entre os cristãos, a influência foi ainda mais perceptível. Autores como os primeiros apologistas cristãos encontraram no Livro dos Vigilantes uma base para explicar a origem do mal. Eles afirmavam que os espíritos malignos eram resultado da queda dos anjos, descrita detalhadamente por Enoque. Alguns usavam esse texto para interpretar mitos pagãos, argumentando que muitos deuses das nações estrangeiras eram, na verdade, anjos rebeldes disfarçados. A figura do Filho do Homem nas parábolas também chamou muita atenção, mesmo que o texto identifique esse ser como o próprio Enoque. Muitos leitores cristãos posteriores enxergaram ali imagens que se aproximavam do que afirmavam sobre Jesus. Isso não significa que um texto influenciou diretamente o outro, mas sim que ambos compartilhavam o mesmo ambiente espiritual e cultural, onde ideias messiânicas estavam sendo profundamente discutidas e reinventadas. Enquanto isso, o judaísmo rabínico tomava outro caminho. Após a destruição do templo pelos romanos, surgiu a necessidade de consolidar uma identidade uniforme. Entre debates sobre pureza rituais, sacrifícios e tradições orais, certos textos perderam espaço. O primeiro livro de Enoque estava entre eles. Rabinos discutiam se determinados livros deveriam ser lidos publicamente e se serviam de guia moral e espiritual. Para muitos, Enoque era um texto problemático, sua autoria era duvidosa. Seu conteúdo parecia ousado demais, e sua ausência nas tradições mais antigas pesava contra ele. Assim, aos poucos, Enoque foi desaparecendo da tradição judaica dominante. Entre os cristãos, também começou a perder espaço. Alguns líderes o consideravam edificante, mas não inspirado. Outros o rejeitavam abertamente, e assim, enquanto muitos escritos continuavam a ser copiados e preservados, Enoque começou a se apagar. É aqui que a Etiópia assume um papel absolutamente extraordinário. A Igreja Ortodoxa Etíope preservou o livro em sua versão completa. Ela não apenas o preservou, mas o utilizou, leu e o colocou entre os livros considerados sagrados. Isso garantiu que o livro chegasse inteiro até os tempos modernos. Quando estudiosos europeus finalmente encontraram o texto preservado em Dis, ficaram impressionados. Era como se uma parte perdida da história tivesse sido recuperada. Com a tradução moderna dos manuscritos etíopes e o estudo dos fragmentos encontrados em Qumran, o livro voltou ao centro dos debates acadêmicos. Pesquisadores perceberam que sem o primeiro livro de Enoque seria impossível compreender completamente o judaísmo do Segundo Templo. Ele se tornou peça central para reconstruir a história religiosa antiga. Revelou debates que estavam escondidos. Conectou pontos que antes pareciam desconexos. E mostrou que o mundo espiritual imaginado pelos antigos era muito mais vibrante, complexo e profundo do que muitos imaginavam. E assim, esta obra monumental, que quase desapareceu, hoje ocupa lugar de destaque para quem deseja entender a formação do pensamento judaico e cristão, e os processos que moldaram a espiritualidade do mundo ocidental. Ao chegarmos neste ponto da nossa jornada, já compreendemos o contexto histórico, a composição literária, a transmissão manuscrita e parte do impacto cultural do primeiro livro de Enoque. Mas ainda há muito mais a descobrir. Ainda vamos explorar como as ideias presentes no livro moldaram, direta ou indiretamente, a compreensão religiosa de incontáveis gerações. Mesmo tendo sido excluído dos principais cânones judaicos e cristãos, o primeiro livro de Enoque deixou marcas profundas na espiritualidade ocidental. Seus temas, imagens, conceitos e narrativas influenciaram discussões teológicas, obras literárias, tradições místicas e até interpretações modernas sobre o mal, o destino e a natureza do universo. Para começar, precisamos entender uma verdade fundamental. Muitas ideias que hoje consideramos típicas do judaísmo e do cristianismo primitivo não surgiram do nada. Elas fazem parte de um caldo cultural maior, repleto de textos, lendas, tradições orais e escritos que circulavam entre diferentes comunidades. O primeiro livro de Enoque é um dos pilares desse processo.
ele sintetiza e amplifica noções que já existiam, mas também traz elementos que influenciaram diretamente outras obras. Um desses elementos é a ideia da queda dos anjos. Antes do primeiro livro de Enoque, as referências bíblicas a esse tema eram extremamente breves e lacônicas. Não havia detalhes sobre quem eram esses anjos, por que haviam caído ou o que tinham feito. Enoque, porém, cria um cenário completo. Ele dá nomes aos transgressores, descreve seus crimes, explica suas motivações e mostra as consequências de suas ações tanto no plano espiritual quanto no plano humano. Isso teve grande impacto para posteriores interpretações do mal. A ideia de que espíritos malignos podiam agir no mundo humano, corromper mentes, inspirar idolatria e provocar violência ganhou força graças às narrativas enoquianas. Escritores cristãos dos primeiros séculos recorreram amplamente a essas histórias para explicar a presença do mal no mundo e para argumentar contra a adoração a divindades pagãs. Segundo algumas interpretações antigas, muitos dos seres cultuados por povos estrangeiros não eram deuses verdadeiros, mas anjos rebeldes que haviam se afastado da ordem divina e que agora enganavam aqueles que o seguiam. Outro tema profundamente influente é a forma como Enoque descreve o destino das almas após a morte. No primeiro livro de Enoque, o universo espiritual é detalhado com minúcia. Existem espaços reservados para os justos, que aguardam com serenidade o julgamento final. Existem áreas para aqueles que morreram injustiçados, e existem regiões destinadas aos ímpios, onde aguardam punição futura. Essa visão antecipou e influenciou, de forma marcante, parte do imaginário cristão sobre o pós-vida. Ao descrever câmaras separadas para diferentes tipos de almas, o livro introduz uma estrutura que se tornaria comum em outros textos religiosos. A ideia de que o pós-morte envolve uma espera consciente, onde cada alma aguarda um momento final do acerto de contas. A descrição enoquiana ela é tão rica que muitos estudiosos a consideram uma espécie de protótipo narrativo, que mais tarde apareceria em tradições cristãs sobre paraíso, inferno e outros reinos intermediários. Além disso, a forma como Enoque concebe o juízo final exerceu influência direta sobre a expectativa escatológica de muitas comunidades judaicas e cristãs. No primeiro livro de Enoque, o juízo final é apresentado como um evento grandioso, acompanhado por seres celestiais, onde todos os injustos serão removidos e os justos serão estabelecidos em um mundo renovado. Essa visão inspirou profundamente ideias posteriores sobre o fim dos tempos, mas para além do conteúdo teológico, Enoque também influenciou a literatura. Várias obras posteriores, desde textos apocalípticos judaicos até grandes obras medievais, dialogam direta ou indiretamente com temas enoquianos. A ideia de um personagem humano que é levado aos céus e conduzido por anjos. Através de diferentes regiões celestiais, aparece não apenas em textos cristãos primitivos, mas ressurge de forma poderosa na Idade Média em obras poéticas e filosóficas. Um dos exemplos mais marcantes, ainda que distante no tempo e no contexto, é a Divina Comédia. Embora não derive diretamente de Enoque, ecoa o mesmo tipo de estrutura, uma jornada guiada por seres celestiais através de espaços espirituais. Agora, voltemos nosso olhar mais uma vez à figura do Filho do Homem nas parábolas. É impossível analisar essa seção do livro sem perceber como suas descrições ressoam com o que, mais tarde, se tornaria fundamental na teologia cristã. A figura ali apresentada é alguém que existe antes da criação, que recebe a autoridade de Deus, que age como juiz universal e que participa diretamente da renovação do mundo. É difícil encontrar outro texto judaico do período que apresente uma figura tão exaltada, tão central e tão ativa no plano da salvação. Essa figura, no contexto enoquiano, é identificada com o próprio Enoque. Isso demonstra que o autor não via Enoque apenas como um patriarca do passado, mas como alguém que fora transformado, glorificado e elevado acima dos anjos. Essa elevação é um tema profundamente místico. Mostra que os autores de Enoque imaginavam a possibilidade de seres humanos serem transformados e ocuparem posições espirituais extremamente altas. Mais tarde, essa concepção influenciaria tradições místicas judaicas, como certas interpretações que associam Enoque à figura chamada Metatron, um ser celestial elevado encontrado em tradições judaicas posteriores. E então surge outra pergunta.
Como um livro tão influente acabou ficando de fora da maioria das tradições? A resposta envolve tanto aspectos literários quanto históricos. No contexto judaico, a tradição que emergiu após a destruição do templo buscava consolidar uma identidade firme e segura. Isso implicava valorizar escritos que tinham origem comprovada e que eram amplamente aceitos pelas diferentes correntes religiosas. O primeiro livro de Enoque, apesar de muito conhecido, não possuía essa unanimidade. Além disso, seu conteúdo divergente sobre calendários, sua forte angelologia e suas narrativas cosmológicas ousadas criavam dificuldades teológicas. Não era fácil conciliar as ideias enoquianas com algumas tradições interpretativas que começaram a ganhar destaque nas academias rabínicas. Já entre os cristãos, o livro enfrentou outros desafios. Alguns líderes viam nele um texto iluminador, outros, no entanto, apontavam inconsistências, dificuldades doutrinárias e questões relacionadas à autoria. Havia também o temor de adotar como sagrado um livro que não fazia parte das tradições judaicas mais amplamente reconhecidas. Assim, à medida que o cristianismo consolidava sua própria coleção de livros sagrados, Enoque acabou sendo deixado de lado, mas sua influência nunca desapareceu completamente. Mesmo sem ser oficialmente reconhecido como inspirado, ele continuou a ser estudado, citado e reinterpretado. Algumas tradições cristãs orientais, especialmente na Etiópia, o mantiveram como parte integral da sua espiritualidade. E isso nos leva novamente ao papel essencial da Etiópia. A preservação etíope do livro de Enoque é um dos maiores presentes que a história deixou para o mundo moderno. Sem ela, praticamente toda a obra teria sido perdida. Talvez soubéssemos apenas de fragmentos ou de citações dispersas, mas graças à dedicação de copistas etíopes e à reverência dessa tradição, temos acesso hoje ao texto completo. Isso nos permite reconstruir uma parte da história espiritual antiga que estaria para sempre perdida. Quando o mundo acadêmico ocidental redescobriu o livro de Enoque, a reação foi imediata. Estudos intensos começaram a ser realizados. O livro foi comparado com outros textos judaicos, com os manuscritos do Mar Morto e com o Novo Testamento. Os estudiosos perceberam que muitas ideias que antes eram consideradas exclusivas do cristianismo já estavam presentes em tradições judaicas anteriores. Isso mudou completamente a forma como entendemos o desenvolvimento da literatura apocalíptica. Além disso, o livro nos permite observar como diferentes comunidades, vivendo sob dominação estrangeira, interpretavam sua realidade. Ele mostra que a fé, para muitas dessas pessoas, não era apenas crença abstrata, mas uma forma de resistência. O juízo final, para elas, não era apenas um conceito distante. Era uma promessa de justiça. A queda dos anjos não era apenas uma história dramática. Era uma explicação para o mal que parecia dominar o mundo. A ascensão de Enoque não era apenas uma narrativa mística. Era uma prova de que Deus podia transformar um ser humano em algo sublime. Ao chegarmos ao final desta longa jornada pelo universo do primeiro livro de Enoque, percebemos que muito mais do que um conjunto de textos antigos, estamos diante de uma obra que atravessou séculos falando sobre esperança, justiça, espiritualidade e resistência. A história de Enoque, como apresentada nesses escritos, ultrapassa fronteiras religiosas e culturais e revela uma visão profundamente humana sobre o sofrimento, a opressão e a busca por significado. O que torna o primeiro livro de Enoque tão fascinante não é apenas o conteúdo teológico, ou as elaboradas descrições celestiais, ou ainda as narrativas sobre anjos caídos e gigantes. O que realmente encanta é sua humanidade. A obra é uma resposta direta às angústias de um povo vivendo sob dominação estrangeira, enfrentando pressões culturais, conflitos internos e incertezas constantes. Em meio a esse cenário turbulento, esse livro ofereceu um norte espiritual, um modo de interpretar o caos do mundo e uma promessa de que, acima de tudo, existe uma justiça maior. Uma das mensagens mais profundas do livro é que nada passa despercebido. O sofrimento dos justos, a violência dos opressores, a corrupção dos governantes, a destruição causada por aqueles que não têm compaixão, tudo isso é visto, registrado e será cobrado no momento oportuno. Não se trata de um temor punitivo, mas de uma esperança restauradora. O juízo final, no contexto enoquiano, é o momento em que a ordem será reinstituída
e o mundo será purificado de toda injustiça. Essa visão não surge como uma ameaça, mas como um consolo. É a certeza de que a realidade humana, marcada por tanta dor, não é a palavra final. É apenas uma etapa de uma história maior. O livro de Enoque também nos mostra como tradições religiosas lidam com perguntas que atravessam as épocas. De onde vem o mal? Por que o mundo parece tantas vezes injusto? Por que seres humanos que procuram fazer o bem sofrem, enquanto outros prosperam por meio da violência e da crueldade? Essas perguntas são universais e ecoam em qualquer cultura, em qualquer tempo. A resposta enoquiana para essas questões envolve uma combinação de fatores espirituais e sociais. O mal, na visão do livro, não é apenas fruto das escolhas humanas. Ele também está ligado a forças espirituais rebeldes, seres que inicialmente foram criados para proteger a humanidade, mas que se desviaram de sua função. Essas figuras celestiais transgressoras se tornaram símbolos da desordem. Seus descendentes violentos, os gigantes, são metáforas da degradação moral que se espalha quando o poder é exercido sem controle e sem responsabilidade. Mas ainda mais importante é o foco dado à responsabilidade humana. O livro censura de forma contundente aqueles que acumulam riqueza por meios injustos, os que exploram trabalhadores, os que abusam dos vulneráveis e os que constroem luxos enquanto ignoram os necessitados. Para o autor, esse comportamento é tão destrutivo quanto a rebelião dos vigilantes. Isso mostra que o livro possui um apelo ético muito forte e atual, que ultrapassa contextos religiosos e históricos. Ao olhar para essa obra com distância temporal, percebemos que o primeiro livro de Enoque é uma voz que nasce de uma sociedade oprimida, mas que se dirige a todas as sociedades onde a injustiça persiste. Seu apelo ético continua relevante para qualquer pessoa que reflita sobre desigualdade social, sobre corrupção, sobre concentração de poder ou sobre conflitos entre verdade e mentira. Outro aspecto profundamente marcante é a forma como o livro valoriza a figura do justo. Enoque não é apenas um personagem bíblico que desapareceu misteriosamente. Ele é retratado como um símbolo da humanidade levada ao seu mais alto potencial. Um ser humano capaz de caminhar com Deus, de atravessar os limites do mundo físico, de contemplar o universo espiritual e de transmitir orientações divinas. Sua transformação em um ser celestial elevado sugere que a humanidade não está destinada ao fracasso. Pelo contrário, é capaz de ascender e de participar da ordem divina. Essa visão foi tão poderosa que acabou inspirando tradições posteriores, inclusive movimentos místicos que identificaram Enoque como um ser espiritual sublime. Seu papel como viajante celeste também influenciou outras descrições religiosas de jornadas através do céu e do mundo invisível. Ao explorarmos cada parte do livro, percebemos uma riqueza de temas que se conectam entre si. A queda dos seres celestiais, o impacto espiritual de suas transgressões, a destruição trazida pela violência dos gigantes, o consolo dado aos oprimidos, as visões de câmaras espirituais, o detalhamento cosmológico dos movimentos astronômicos, a interpretação simbólica da história e as exortações éticas dirigidas aos futuros leitores. Cada elemento contribui para construir um retrato abrangente da relação entre o humano e o divino. Do ponto de vista histórico, estudá-lo é essencial para entender um dos períodos mais dinâmicos do judaísmo antigo. Ele mostra como comunidades que viviam sob dominação de impérios estrangeiros pensavam a respeito de si mesmas e do mundo espiritual. Mostra que o pensamento judaico era muito mais diverso do que costuma aparecer em leituras simplificadas. E mostra também que o cristianismo, ao surgir, encontrou um terreno fértil cheio de expectativas escatológicas, imaginações espirituais e reflexões teológicas já muito bem desenvolvidas. Do ponto de vista literário, o livro de Enoque nos oferece um dos mais belos e complexos exemplos de literatura apocalíptica antiga. Seu uso de símbolos, suas narrativas enigmáticas, sua linguagem poética e suas descrições cósmicas demonstram um domínio profundo da arte de contar histórias. Mesmo textos aparentemente técnicos, como o Livro dos Luminares, revelam uma sensibilidade impressionante ao tratar dos ritmos do mundo, como se o autor estivesse ouvindo a pulsação do universo e transformando essa pulsação em palavras. E do ponto de vista espiritual, a obra continua ressoando por sua mensagem de esperança, de justiça e de transformação. Não importa quão caótico o mundo pareça ou quão longa seja a noite da opressão,
o livro reafirma que existe uma ordem maior. Afirma que existe alguém que vê o sofrimento dos justos e que não permitirá que a injustiça prevaleça. Afirma que o universo não está abandonado à própria sorte. Existe um propósito, existe uma direção e existe um desfecho em que a dor será superada. O primeiro livro de Enoque nos convida, portanto, a olhar para além do imediato, a enxergar a história como parte de algo muito maior, a entender que a realidade é composta de camadas, algumas visíveis, outras invisíveis. E nos lembra que mesmo aqueles que não possuem poder aos olhos do mundo podem ser escolhidos para missões grandiosas, assim como Enoque foi. Encerrar esta jornada é ao mesmo tempo encerrar uma parte do mistério e abrir uma porta para novas reflexões. Pois estudar Enoque é compreender que o passado ainda sussurra ao presente, e que cada texto antigo, quando bem compreendido, ilumina não apenas a história, mas também o próprio ser humano. Com isso, concluímos este documentário, tendo percorrido o caminho completo, a origem da obra, sua composição, seus temas principais, suas narrativas mais marcantes, seu contexto histórico, sua influência, sua recepção e sua importância duradoura. Ao final desse percurso, a mensagem que permanece é clara e poderosa. O primeiro livro de Enoque é uma obra monumental que continua falando conosco porque trata de temas universais, temas que atravessam eras, culturas e crenças. Ele nos lembra que a humanidade sempre buscou compreender o mal, sempre desejou justiça e sempre sonhou com um mundo restaurado. Se você chegou até aqui, pode ter certeza de que agora possui uma compreensão profunda, sólida e completa sobre este texto extraordinário. E talvez, ao refletir sobre tudo isso, você descubra que, assim como os antigos leitores de Enoque, também busca respostas para perguntas eternas sobre o sentido da vida, o destino da humanidade e a estrutura invisível do universo. Muito obrigado por acompanhar esta jornada.